A primeira vez que percebi que algo estava errado foi quando o cheiro de café me deu náuseas. Não era qualquer café. Era a cara mistura colombiana que Liam, meu colega de apartamento, preparava todas as manhãs. O cheiro sempre foi um conforto, um sinal de que outro dia havia começado, de que eu havia sobrevivido a mais uma noite. Mas naquela manhã, enquanto o aroma pairava sob a porta do meu quarto, meu estômago revolveu violentamente e mal consegui chegar ao banheiro a tempo. Encurvada sobre a privada, o cabelo grudado na minha testa suada. Tentei me convencer de que era apenas uma virose, apenas estresse, apenas qualquer coisa, menos o que eu temia que fosse. Emma, você está bem aí dentro? A voz de Liam veio pela porta, preocupada, mas distante, como se ele já estivesse atrasado para seu turno no hospital. Bem, eu grasnei minha garganta áspera. Devo ter comido algo estragado. Ouvi seus passos se afastarem, seguidos pelo som da porta da frente se fechando. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira e o gotejar constante da torneira do banheiro que eu pretendia consertar há semanas. Lentamente, levantei-me, pegando meu pálido reflexo no espelho. Olheiras escuras pendiam sob meus olhos castanhos como hematomas. Meu cabelo castanho, uma bagunça emaranhada em torno do meu rosto fino. Eu parecia assombrada ou caçada. Nenhuma das opções estava longe da verdade. Enquanto escovava os dentes para tirar o gosto ácido da boca, minha mente divagou para 6 semanas antes. Para o erro que poderia mudar tudo para ele. Eu não pretendia ir àquela gala de caridade. Eu era apenas uma substituta de última hora, uma garçonete cobrindo uma colega de trabalho que havia ligado doente. O evento era no Obsidian, o hotel mais exclusivo da cidade, onde a diária mínima excedia meu aluguel mensal. Um lugar onde pessoas como eu serviam pessoas como ele. Alessandro Vital. Só de pensar o nome dele me dava um arrepio. A maioria das pessoas em nossa cidade o conhecia. O jovem e incrivelmente bonito herdeiro dos interesses comerciais da família Vital. Os jornais o chamavam de empresário legítimo, mas todos sabiam a verdade. Os Vitali controlavam o submundo da cidade há gerações. Eram intocáveis, e Alessandro era o príncipe herdeiro deles. Lembrei-me de como o ambiente havia mudado quando ele entrou, como a pressão do ar caindo antes de uma tempestade. As conversas silenciaram, os corpos se moveram instintivamente para acomodar sua presença. Ele se movia com a confiança casual de um predador em seu habitat natural, flanqueado por dois homens cujos ternos volumosos não conseguiam esconder completamente suas armas. Eu não pretendia chamar a atenção dele. Eu não era ninguém, apenas mais uma servente de uniforme preto segurando uma bandeja de taças de champanhe. Mas, ao contornar um grupo de mulheres com joias, tropecei, quase derrubando minha bandeja no chão de mármore. Uma mão forte me firmou, segurando meu cotovelo com surpreendente gentileza. Cuidado, ele disse, sua voz baixa e suave como uísque envelhecido. Olhei para cima e senti o ar deixar meus pulmões. Alessandro Vital era ainda mais impressionante de perto, olhos âmbar penetrantes sob sobrancelhas escuras. Maçãs do rosto altas e uma mandíbula forte escurecida por uma barba por fazer. Lábios curvados em um leve sorriso que não chegava aos seus olhos inquietantes. Ele cheirava a colônia cara com notas de cedro e algo mais escuro, mais primal. Eu sinto muito, senhor. Obrigada, eu gaguejei mortificada. Seu aperto permaneceu um momento longo demais. Qual é o seu nome? A pergunta me congelou. A equipe deveria ser invisível nesses eventos, não se envolver com os convidados. Certamente não com alguém como ele. Emma, respondi contra meu bom senso. Emma, ele repetiu como se estivesse saboreando a palavra. Eu não a vi antes. Estou apenas cobrindo esta noite. Eu examinei o salão desesperadamente procurando minha supervisora, rezando para que ela não me visse falando com um convidado. Alessandro seguiu meu olhar, parecendo entender minha ansiedade.
Não se preocupe, ninguém dirá nada. A certeza casual em sua voz me enviou outro arrepio. Claro, ninguém diria nada. Ninguém ousaria. Ele pegou uma taça de champanhe da minha bandeja, seus dedos roçando os meus deliberadamente. Aproveite o resto da sua noite, Emma. O jeito que ele disse meu nome fez com que soasse como um segredo entre nós. Pensei que seria o fim. Um breve e estranho encontro para contar a Liam mais tarde. Eu estava errada. Ao final do meu turno, enquanto pegava meu casaco na sala de funcionários, minha supervisora se aproximou com um envelope. Isto foi deixado para você, ela disse, sua expressão ilegível. Dentro havia um cartão-chave do hotel e uma nota em papel creme grosso. Quarto 1520. Uma conversa, nada mais. Ah, eu deveria ter jogado fora. Eu deveria ter ido embora imediatamente. Mas a curiosidade, ou algo mais perigoso, me fez pegar o elevador para o 15º andar. Eu disse a mim mesma que estava apenas devolvendo a chave para recusar educadamente qualquer conversa que ele estivesse oferecendo. Eu disse a mim mesma que não estava lisonjeada pela atenção de alguém como ele, alguém poderoso e perigoso e bonito. Eu disse muitas mentiras naquela noite. O quarto 1520 era uma suíte com janelas do chão ao teto com vista para a cidade cintilante. Alessandro estava silhuetado contra a vista, um copo de líquido âmbar na mão. Ele havia tirado a gravata e desabotoado a gola, revelando um vislumbre de pele bronzeada. Você veio, ele disse simplesmente, virando-se para me encarar. Eu não deveria estar aqui. Minha voz soou pequena no vasto quarto. No entanto, aqui está você. Ele gesticulou para o sofá. Por favor, sente-se. Gostaria de uma bebida? Eu permaneci de pé. Não posso ficar. Só vim devolver a chave. Seu sorriso era conhecedor. Então, por que não a entregou na recepção? Eu não tive uma resposta. O que se seguiu foi inesperado. Conversamos. Apenas conversamos sobre livros que lemos, lugares que queríamos ver. Ele pediu comida, pratos ridiculamente caros com os quais eu fingi estar familiarizada. Ele perguntou sobre minha vida, parecendo genuinamente interessado nas minhas lutas mundanas, na minha dívida estudantil, no meu apartamento compartilhado, nos meus sonhos de terminar meu curso de enfermagem algum dia. Nenhuma vez ele mencionou sua família ou seus negócios. Nenhuma vez ele fez um avanço inapropriado, até que eu me levantei para sair horas depois, tonta de vinho e atenção. Você vai ficar? Ele perguntou, de repente perto, sua mão quente na minha cintura. Eu deveria ter dito não. Agora, 6 semanas depois, joguei água fria no rosto e tentei reunir minha coragem. Eu precisava ter certeza. Vesti-me rapidamente com jeans e um suéter, peguei minha bolsa e fui até a farmácia da esquina, evitando contato visual com o caixa enquanto comprava um teste de gravidez. De volta ao meu banheiro, segui as instruções com as mãos trêmulas. Então, coloquei o teste na bancada e andei pelo pequeno espaço enquanto esperava o resultado. 3 minutos pareceram 3 horas. Quando finalmente me forcei a olhar, 2 linhas rosas me encaravam, inegáveis e transformadoras. Grávida. Afundei no chão, segurando o teste na minha mão trêmula. O que eu ia fazer? Eu tinha 25 anos, mal conseguia sobreviver, ainda tentando juntar dinheiro suficiente para terminar meu programa de enfermagem. Não tinha família para ajudar. Meus pais haviam morrido em um acidente de carro quando eu tinha 19 anos, me deixando sozinha, exceto por Liam, meu amigo de infância que me ofereceu seu quarto vago quando eu não podia mais pagar meu próprio lugar. E o pai, eu não via Alessandro desde aquela noite. Ele pediu meu número, mas eu estava muito sobrecarregada pelo que havia acontecido entre nós para dá-lo a ele. Com muita vergonha de como eu facilmente caí na cama dele, de como eu respondi desesperadamente ao toque dele, com muito terror do que poderia significar estar conectada a alguém como ele. Mas havia algo mais, um segredo que eu estava carregando, que tornava esta situação ainda mais perigosa.
Um segredo sobre o porquê eu realmente estava naquela gala. Antes que eu pudesse afundar ainda mais, meu telefone vibrou com uma mensagem da minha chefe na lanchonete onde eu trabalhava. Ela precisava que eu chegasse mais cedo para cobrir outra garçonete. Acolhi a distração. O trabalho me manteria ocupada, me daria tempo para pensar no que fazer em seguida. A lanchonete estava mais movimentada do que o normal para uma terça-feira. A hora do almoço em pleno andamento quando cheguei. Amarrei meu avental e me joguei em tirar pedidos, encher xícaras de café e equilibrar pratos no braço. A rotina mecânica era reconfortante. Foi durante um raro momento de silêncio, enquanto eu limpava uma cabine desocupada, que senti aquela peculiar mudança na atmosfera que eu só havia experimentado uma vez antes. O ruído ambiente da lanchonete pareceu diminuir. As cabeças se viraram sutilmente para a entrada. Não precisei olhar para cima para saber quem havia entrado. Meu corpo sentiu sua presença antes que minha mente pudesse processá-la, como uma presa instintivamente ciente de um predador. Lentamente me endireitei e virei. Alessandro Vital estava parado logo na entrada, tão deslocado naquela lanchonete gordurosa quanto um lobo em um zoológico de animais de estimação. Ele usava um terno cinza-carvão que provavelmente custava mais do que meu aluguel anual. Seu cabelo escuro perfeitamente penteado, seu rosto impassível enquanto seus olhos âmbar examinavam o salão, então se fixaram em mim. Meu coração gaguejou. Como ele me encontrou? Por que ele estava aqui? Ele se moveu em minha direção com aquela mesma graça fluida. Lembrei-me, seu guarda-costas pairando perto da porta, observando tudo. Os outros clientes fingiam não olhar, mas eu podia sentir a curiosidade deles como algo tangível. Emma, Alessandro disse quando me alcançou, sua voz exatamente como eu me lembrava, profunda, suave, com o mais leve traço de sotaque italiano. O que você está fazendo aqui? Eu sussurrei, subitamente consciente do meu uniforme barato de poliéster, meu cabelo apressadamente preso, a mancha de ketchup na minha manga. Precisamos conversar. Sua expressão não revelava nada, mas havia uma tensão em sua mandíbula, uma dureza ao redor de seus olhos que não estava lá antes. Minha gerente apareceu ao meu lado, os olhos arregalados de reconhecimento e medo. Emma, você pode fazer seu intervalo agora, se precisar. Eu assenti entorpecida, desamarrando meu avental com dedos desajeitados. Alessandro esperou em silêncio, sua presença preenchendo a pequena lanchonete como fumaça, tornando difícil respirar. Eu o levei para o beco atrás da lanchonete onde os funcionários faziam suas pausas para fumar. O ar de novembro era fresco, carregando o cheiro de neve se aproximando e lixo da lixeira próxima. Eu me abracei contra o frio, desejando ter pegado meu casaco. Como você me encontrou? Perguntei, minha respiração embaçando no ar gelado. Alessandro encolheu os ombros ligeiramente. Encontrar pessoas não é difícil para mim. A afirmação casual me congelou. Claro que não era. Pessoas como ele tinham recursos, conexões. O pensamento de que ele poderia me localizar tão facilmente me fazia sentir exposta, vulnerável. Por que você está aqui? Tentei manter minha voz firme. Já se passaram semanas. Sua expressão escureceu. Você desapareceu. Não me deu um jeito de contatá-la. Eu não achei que você iria querer. Ele deu um passo mais perto e precisei de toda a minha força de vontade para não recuar. Você pensou errado. Eu não sabia o que dizer a isso. Minha mente estava acelerada, tentando entender o que ele poderia querer de mim. Aterrorizada que de alguma forma ele já soubesse sobre a gravidez, mas isso era impossível. Preciso voltar ao trabalho, disse, movendo-me para contorná-lo. Sua mão disparou, segurando meu braço, não dolorosamente, mas firmemente o suficiente para me parar. Eu te vi na gala ontem à noite, ele disse. Meu sangue gelou. O quê? Com Marcus Blackwood. O nome pairou no ar entre nós como uma sentença de morte. Marcus Blackwood, o principal rival de negócios de Alessandro na cidade. O chefe da organização que tentava invadir o território dos Vitali há anos.
Não sei do que você está falando. Menti. O pânico subindo na minha garganta. Os olhos de Alessandro se estreitaram. Não minta para mim, Emma. Eu a vi. Mesmo uniforme, mesma empresa, crachá diferente. Engoli em seco. Era verdade. Depois da nossa noite juntos, eu havia trocado meus turnos na empresa de catering para evitar qualquer chance de encontrá-lo novamente. Mas na noite passada, eles estavam com falta de pessoal para o evento de arrecadação de fundos da Blackwood Foundation, e o dinheiro que ofereciam era bom demais para recusar. Eu pensei que seria seguro, que Alessandro não estaria no evento de seus rivais, que mesmo que por acaso ele estivesse, ele não reconheceria uma servente entre dezenas. Eu estava errada novamente. Foi só um trabalho, eu disse. Eu sirvo em eventos. É o que eu faço. Seu aperto apertou ligeiramente. E você serviu Blackwood da mesma forma que me serviu? A acusação doeu como um tapa. É isso que você pensa que aconteceu entre nós? Que eu o servi? Eu puxei meu braço de seu aperto, a raiva momentaneamente superando o medo. Eu não sou uma prostituta. Algo brilhou em seus olhos. Arrependimento, talvez, ou surpresa com minha desafio. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente o que você quis dizer. Eu cruzei os braços novamente, de repente exausta. Olha, preciso deste emprego. Não posso me dar ao luxo de ser exigente com os eventos que trabalho. Alessandro me estudou por um longo momento, sua expressão ilegível. Então, com movimentos deliberados, ele enfiou a mão no paletó e retirou um bastão de plástico branco que fez meu coração parar. Meu teste de gravidez? Aquele que eu havia feito naquela manhã. Aquele que eu havia embrulhado em papel higiênico e enterrado no lixo do banheiro. Este bebê é meu? Ele perguntou, sua voz mortalmente silenciosa. O tempo pareceu parar naquele beco sujo. Os sons distantes do trânsito, o tilintar dos pratos da cozinha da lanchonete, o vento frio no meu rosto. Tudo desapareceu enquanto eu olhava para o teste de gravidez na mão de Alessandro. Como você... Minha voz falhou. Você mexeu no meu lixo? Sua expressão permaneceu impassível, mas algo perigoso cintilou naqueles olhos âmbar. Responda à pergunta, Emma. Minha mente disparou buscando explicações, desculpas, mentiras. Mas enquanto eu estava ali tremendo no frio de novembro, encarando um homem que comandava um império construído sobre sangue e medo, eu não conseguia reunir energia para fabricar outra farsa. Sim, eu sussurrei, a palavra pairando entre nós como uma granada viva com o pino removido. O rosto de Alessandro não revelou nada, mas notei sua mão livre se cerrar em um punho apertado ao seu lado. Você não ia me contar. Não era uma pergunta, mas eu respondi de qualquer maneira. Só descobri esta manhã. E se você soubesse uma semana atrás, um mês, você teria me contado então? Sua voz permaneceu estranhamente calma, o que de alguma forma me assustou mais do que se ele tivesse gritado. Desviei o olhar, incapaz de encará-lo. A verdade era que eu não sabia o que teria feito. Uma parte de mim havia considerado interromper a gravidez sem nunca informá-lo. Outra parte havia fantasiado em desaparecer, recomeçar em algum lugar onde ele não pudesse me encontrar. Ambas as opções agora pareciam ridiculamente ingênuas. Não sei, admiti. Alessandro deu um passo mais perto, sua colônia cara misturando-se aos odores azedos do beco. Olhe para mim. Forcei-me a encontrá-lo nos olhos. Isso muda tudo. Sua voz havia suavizado ligeiramente, mas havia aço sob o veludo. Você vem comigo agora. O medo arranhou minha garganta. O quê? Não, não posso simplesmente ir embora. Tenho um emprego, responsabilidades. Essas não são mais sua preocupação. Ele pegou meu cotovelo, guiando-me para a boca do beco, onde um SUV preto elegante com vidros fumê havia aparecido. Seu guarda-costas estava ao lado dele, olhos vigilantes examinando os arredores. Espere, eu implorei, fincando os pés. Preciso avisar minha gerente, pegar minhas coisas.
O aperto de Alessandro apertou fracionadamente. Sua gerente foi informada de que você teve uma emergência familiar. Seus pertences serão recolhidos e trazidos a você. A maneira casual como ele havia reorganizado minha vida em questão de minutos me causou um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Você não pode simplesmente... Eu posso, ele interrompeu, seu tom não admitindo discussão, e vou. Você está carregando meu filho, Emma. Isso torna sua segurança minha prioridade. Segurança. A palavra ecoou em minha mente enquanto ele abria a porta traseira do SUV. O que ele pensava que estava me ameaçando? Ou ele era a ameaça da qual eu precisava de proteção? Por favor, tentei mais uma vez. Preciso de tempo para pensar, para processar isso. Algo na minha voz deve tê-lo atingido, porque ele parou, a mão ainda no meu cotovelo. Por um momento, vislumbrei vulnerabilidade sob sua compostura. Incerteza, talvez até medo. Tempo é um luxo que não temos, ele disse baixinho. Há complicações. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, um sedã preto freou bruscamente no final do beco. O guarda-costas de Alessandro moveu-se com velocidade surpreendente, sacando sua arma, enquanto se posicionava entre nós e os recém-chegados. Para dentro, agora. A voz de Alessandro não deixou espaço para objeções, enquanto ele praticamente me levantava para dentro do SUV, entrando logo depois de mim. A última coisa que vi antes da porta se fechar foi dois homens saindo do sedã, suas expressões sombrias e determinadas. Então estávamos acelerando, o potente motor do SUV nos levando para longe do ambiente familiar da minha vida mundana, para o perigoso mundo de Alessandro. Dentro do veículo, o silêncio repentino era opressor, o interior era luxuoso, assentos de couro macio como manteiga, divisória de privacidade nos separando do motorista, iluminação sutil que suavizava até meu rosto em pânico. Eu me pressionei contra a porta, o mais longe possível de Alessandro no espaço confinado. Quem eram aqueles homens? Perguntei finalmente. A mandíbula de Alessandro apertou. Gente do Blackwood. Por que eles? Parei quando a ficha caiu. Eles estavam me seguindo, eles estavam observando você desde a gala, ele confirmou, sua voz fria com raiva contida. Você falou com Blackwood naquela noite? Engoli em seco, as memórias voltando. Marcus Blackwood se aproximando de mim durante um momento tranquilo, seu sorriso cordial, mas seus olhos calculistas enquanto fazia perguntas aparentemente inocentes sobre meu trabalho, meu histórico, com que frequência eu servia em eventos dos Vitali. Brevemente admiti, ele apenas fez uma pequena conversa. Alessandro praguejou em voz baixa, algo rápido em italiano que não conseguia entender. E você não achou isso estranho que um homem como Blackwood se interessaria por uma servente? A acusação em seu tom acendeu minha própria raiva. Não mais estranho do que um homem como você se interessar. Achei que ele estava apenas sendo amigável. Pessoas ricas fazem isso às vezes. Fingem se importar com a ajuda para se sentirem melhor consigo mesmas. Seus olhos brilharam. É isso que você pensa que aconteceu entre nós? Que eu estava me divertindo com a ajuda? O que devo pensar? Gesticulei, impotente. Você é você e eu sou ninguém. Você é a mãe do meu filho. A palavra me deu um arrepio. Isso faz de você alguém muito importante, de fato. O SUV virou em uma rua exclusiva ladeada por árvores antigas e mansões imponentes, recuadas atrás de portões ornamentados. Diminuímos a velocidade em frente a uma propriedade particularmente intimidante. Uma vasta vila em estilo italiano, com uma entrada circular e jardins meticulosamente cuidados. Mais dois SUVs ladeavam a entrada. Homens de ternos escuros em posição de sentido. Onde estamos? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Minha casa, Alessandro respondeu simplesmente. Você está em casa agora. O pânico voltou a subir. Não vou morar com você. Mal te conheço. Ele se virou para me encarar plenamente, sua expressão severa.
Você me conhece bem o suficiente para ter criado uma vida comigo. E as circunstâncias eliminaram suas escolhas neste assunto. Que circunstâncias? Aqueles homens. Quem eles são realmente? Alessandro permaneceu em silêncio enquanto o SUV parava. Somente quando seu guarda-costas abriu a porta e examinou os arredores, ele respondeu: Blackwood procura uma alavanca contra mim há anos. Você e agora nosso filho são essa alavanca. As implicações de sua declaração me atingiram como um golpe físico. Você acha que ele me machucaria para atingir você? Eu sei que ele faria. A voz de Alessandro era monótona. Ele já matou por menos. Ele me guiou para fora do veículo e para a imponente entrada da vila. O interior era tão opulento quanto eu imaginara. Tetos altos, pisos de mármore, obras de arte inestimáveis, tudo em tons de creme, dourado e bordô profundo. Uma pequena equipe apareceu e depois desapareceu discretamente, treinada para ser invisível na presença de seu empregador. Alessandro me levou a uma sala de estar, onde uma lareira crepitava em uma enorme lareira de pedra. Você ficará aqui até que a situação seja resolvida, ele disse, como se anunciasse que eu seria mantida durante a noite, em vez de prisioneira indefinidamente. E quanto tempo isso vai levar? Perguntei, lutando para manter minha voz firme. O tempo que for necessário, seu tom sugeriu. O assunto estava encerrado. Não posso simplesmente desaparecer da minha vida. As pessoas vão notar. Meu colega de apartamento, meus colegas de trabalho. Eles serão informados de que você tirou uma licença prolongada por motivos pessoais. Ele se dirigiu a um aparador e serviu um líquido âmbar em um copo de cristal. Seu colega de apartamento, Liam, não é? Já foi contatado. A menção casual do nome de Liam me gelou até os ossos. O que você fez com ele? Uma sobrancelha de Alessandro se ergueu ligeiramente. Nada. Nós simplesmente o informamos que você estava segura e que ficaria fora por algum tempo. E ele acreditou nisso? Ele não tinha motivos para não acreditar. Alessandro tomou um gole de sua bebida, especialmente depois de receber dinheiro suficiente para cobrir um ano do seu aluguel compartilhado. Afundei em um sofá macio. Minhas pernas subitamente fracas demais para me sustentarem. Você comprou o silêncio do meu amigo. Garanti que ele não se preocupasse ou contatasse as autoridades. Alessandro sentou-se em frente a mim, seus movimentos elegantes, apesar da tensão evidente em seus ombros. Foi a solução mais simples. A solução mais simples, repeti. Oca. É assim que você vê tudo? Problemas a serem eliminados, pessoas a serem gerenciadas? Algo brilhou em seus olhos, talvez mágoa, embora eu achasse difícil acreditar. Nem tudo. Você não. Desviei o olhar, incapaz de suportar a intensidade de seu olhar. Minha mão moveu-se inconscientemente para meu estômago ainda liso, um gesto que Alessandro acompanhou com atenção de falcão. De quantas semanas você está? Perguntou ele, sua voz mais suave do que antes. 6 semanas, eu sussurrei. Daquela noite, ele assentiu como se confirmasse uma suspeita. Você já consultou um médico? Não. Como eu disse, só descobri esta manhã. Você consultará meu médico amanhã. Ele é discreto e excelente. A maneira calma como ele continuava reorganizando minha vida acendeu uma nova raiva. Eu não tenho voz nisso, em nada disso? Alessandro pousou seu copo com cuidado deliberado. Você preferiria que eu a deixasse desprotegida? Que a deixasse vulnerável aos homens de Blackwood? Eles não hesitariam em usar você e nosso filho para me destruir. Por que ele se importaria comigo, conosco? Gesticulei entre nós. Foi uma noite. Não somos nada um para o outro. No momento em que as palavras deixaram minha boca, soube que havia cometido um erro. A expressão de Alessandro endureceu. Seus olhos ficaram frios. Você está carregando meu herdeiro, ele disse. Cada palavra precisa imortal. A próxima geração da família Vitali. Isso faz de você tudo para mim.
Ele se levantou e se moveu em minha direção com graça predatória, e isso faz de você o alvo mais valioso de Blackwood. Encolhi-me contra as almofadas do sofá enquanto ele pairava sobre mim, sua presença esmagadora na luxuosa sala. Preciso entender algo, Emma. Sua voz havia baixado para um sussurro perigoso. Como Blackwood soube abordá-la especificamente? De todas as serventes da gala, por que você? O medo arranhou minha garganta enquanto eu o encarava. Este era o momento que eu temia. A pergunta que eu não podia responder sem revelar meu último e mais condenável segredo. Eu... eu não sei, gaguejei. Talvez ele nos tenha visto conversando naquela noite no Obsidian. Talvez um de seus inimigos tenha notado e contado a ele. Alessandro me estudou por um longo e aterrorizante momento. Eu podia quase ver os cálculos por trás de seus olhos, a ponderação de possibilidades. Talvez, ele finalmente disse, embora seu tom sugerisse que ele não estava convencido. De qualquer forma, você não está mais segura em sua antiga vida. Ele se endireitou e se moveu em direção à porta. Você será levada aos seus aposentos. Tudo o que você precisa foi providenciado. Se precisar de algo específico, diga a Maria. Ela cuidará disso. Ele assentiu para uma mulher pequena de meia idade que havia materializado silenciosamente na porta. Então sou uma prisioneira, eu disse, incapaz de conter a amargura em minha voz. Alessandro fez uma pausa, a mão na moldura da porta. Você está protegida, ele corrigiu. Há uma diferença, não do meu ponto de vista. Ele se virou para mim, sua expressão suavizando fracionadamente. Sei que isso é avassalador, mas preciso que você entenda a gravidade da nossa situação. Não se trata mais apenas de você e eu. Seu olhar desceu para a minha barriga e, por um momento, vislumbrei algo inesperado em seus olhos. Não cálculo ou controle, mas admiração. Vulnerabilidade. Nunca esperei ter um filho, ele disse baixinho. No meu mundo, família é tanto uma força quanto uma fraqueza fatal. Eu havia me resignado a não correr esse risco. A honestidade crua em sua voz me pegou desprevenida. Por um breve momento, vi além da fachada perigosa o homem por baixo. Um homem criado na violência que agora enfrentava a perspectiva de trazer uma nova vida para aquele mesmo mundo brutal. Não sei como ser pai, ele continuou mais para si mesmo do que para mim. Mas sei como proteger o que é meu. E protegerei vocês dois, custe o que custar. Antes que eu pudesse responder, ele se foi, deixando-me sozinha com Maria, que sorriu com simpatia. Venha, senhorita, ela disse. Seu sotaque era forte, mas seu inglês claro. Você deve estar cansada. Deixe-me mostrar-lhe seus quartos. Eu a segui, entorpecida, muito sobrecarregada para resistir. Minha mente girava com os eventos do dia, desde a descoberta da minha gravidez até ser essencialmente sequestrada pelo pai. Um chefe da máfia que agora me reivindicava como sua para proteger. Minha vida havia desmoronado em questão de horas, deixando-me à deriva em um mundo de luxo e perigo que eu mal compreendia. Maria me levou por uma grande escadaria e por um corredor até uma suíte maior do que meu apartamento inteiro. O quarto tinha uma cama de dossel coberta de seda, uma área de estar com poltronas macias e janelas do chão ao teto, com vista para jardins bem cuidados. Um banheiro adjacente brilhava com mármore e acessórios dourados. O Sr. Vital mandou preparar estes quartos para você, Maria explicou, abrindo um armário para revelar roupas femininas em uma variedade de tamanhos, todas com etiquetas de grife que eu reconhecia, mas nunca sonhara em possuir. Ele não tinha certeza do seu tamanho, então há opções. Amanhã, uma costureira virá para tirar suas medidas para um guarda-roupa adequado. Passei os dedos por um suéter de cachemir, sua maciez estranha contra minha pele, acostumada a misturas baratas de poliéster e algodão. Isso é insano, eu murmurei. Maria sorriu gentilmente. O Sr. Vital quer que você se sinta confortável. Ela hesitou, então acrescentou em voz baixa.
Ele foi muito específico sobre seus cuidados. Nunca o vi tão preocupado. Eu não sabia como responder a isso. A ideia de que Alessandro Vital, temido chefe da máfia, estava preocupado com o meu conforto parecia ridícula, dado que ele havia essencialmente me sequestrado. Posso ir embora? Perguntei sem rodeios. Se eu quisesse sair agora, alguém me impediria? A expressão de Maria ficou preocupada. Não seria seguro, senhorita. Os homens lá fora, eles estão lá para protegê-la. Não foi isso que eu perguntei. Ela desviou o olhar. O senhor Vitali deu ordens para sua segurança. Tradução. Eu era de fato uma prisioneira, independentemente da jaula dourada. Depois que Maria saiu, afundei na beirada da enorme cama, tremendo de exaustão e choque. O edredom de seda sob minhas palmas parecia obscenamente luxuoso em comparação com minha roupa de cama esfarrapada em casa. Casa. Um lugar que eu talvez nunca mais visse. Peguei meu telefone, desesperada para contatar Liam, para ter certeza de que ele estava realmente bem. Mas a tela não mostrava serviço. Claro, Alessandro não teria ignorado um meio tão óbvio de comunicação. Na mesa de cabeceira, notei um telefone novo, elegante, caro e sem dúvida monitorado. Eu o deixei intocado. O quarto, apesar de toda a sua opulência, de repente parecia sufocante. Fui até as janelas procurando trincos, uma rota de fuga, mas elas abriam apenas alguns centímetros, nem o suficiente para sentir a brisa. Através do vidro, pude ver homens armados patrulhando os jardins, guardas ou carcereiros. A linha parecia cada vez mais tênue. No banheiro, joguei água fria no rosto e encarei meu reflexo. Mal reconhecia a mulher que me encarava, pálida e assustada, com sombras sob os olhos que falavam de segredos e medo. Minha mão vagou até meu estômago, ainda liso sob meu uniforme de lanchonete. Uma vida crescia ali. O filho de Alessandro Vital, o herdeiro de um império criminoso. O que eu havia feito? A verdade que eu estava evitando me atingiu em ondas de náusea que me fizeram vomitar no vaso sanitário de mármore. Quando a doença passou, enrolei-me no chão frio de azulejos, deixando as lágrimas fluírem livremente pela primeira vez desde que esse pesadelo começou. Não sei quanto tempo fiquei ali antes que uma batida suave na porta me despertasse. Senhorita, está tudo bem? A voz preocupada de Maria veio através da madeira. Apressadamente limpei o rosto e me levantei com as pernas trêmulas. Estou bem. O jantar será servido em meia hora. O senhor Vital solicita sua companhia. A ideia de comida fez meu estômago revirar novamente, mas assenti, mesmo que ela não pudesse me ver. Estarei lá. Há roupas no armário para você, ela me lembrou gentilmente. Talvez você queira se trocar. Olhei para o meu uniforme manchado, subitamente consciente de quão deslocada eu deveria parecer naquele cenário palaciano. Obrigada. Vou encontrar algo. Depois de um rápido banho, escolhi a roupa menos intimidante que pude encontrar. Calças pretas e um suéter simples, cor creme, que provavelmente custavam mais do que um mês do meu aluguel. O tecido acariciava minha pele como um sussurro, um luxo que eu nunca havia experimentado. Maria reapareceu para me acompanhar ao jantar, guiando-me por corredores decorados com obras de arte que pertenciam a museus, não a casas particulares. A sala de jantar continuava o tema da riqueza discreta, uma longa mesa de mogno que podia acomodar 20 pessoas, um lustre de cristal lançando luz quente sobre talheres de prata e flores frescas. Alessandro se levantou quando entrei, impecavelmente vestido no que presumi ser um traje casual para ele. Calça sob medida e um suéter de cachemira cinza carvão que fazia seus olhos âmbar parecerem ainda mais intensos. Seu cabelo escuro estava levemente úmido, como se ele tivesse acabado de tomar banho, e o cheiro de sua colônia, amadeirado e masculino, chegou até mim do outro lado do cômodo. Você está melhor, ele observou, puxando uma cadeira para mim no canto da mesa mais próximo do seu lugar à cabeceira. A mesa estava posta apenas para nós dois, tornando a sala enorme e estranhamente íntima. Melhor do que o quê? Perguntei,
incapaz de conter a aspereza em minha voz enquanto me sentava rigidamente. Um leve sorriso tocou seus lábios. Do que uma mulher que acaba de descobrir que sua vida foi irreversivelmente alterada. Eu não tive resposta para aquela honestidade brutal. Funcionários silenciosos apareceram com vinho, água com gás para mim, notei, e o primeiro prato, um delicado arranjo de frutos do mar que eu não conseguia identificar. Mexi nele sem entusiasmo enquanto Alessandro me observava com intensidade perturbadora. Você precisa comer, ele disse finalmente, pelo bebê. Deixei o garfo com cuidado deliberado. É só isso que eu sou agora? Um recipiente para o seu herdeiro? Sua expressão endureceu. Você sabe que isso não é verdade, não é? Você me sequestrou, me isolou, tomou conta da minha vida. Tudo por causa de um filho que você não sabia que existia até algumas horas atrás. Eu não a sequestrei, ele corrigiu, sua voz perigosamente suave. Eu a tirei de uma situação cada vez mais perigosa. Sem o meu consentimento. Não havia tempo para debate. Eu ri sem humor. Nunca há tempo para debate com homens como você, não é? Apenas comandos a serem seguidos, decisões tomadas para os outros porque você sabe o que é melhor. Alessandro pousou sua taça de vinho com controle deliberado. Homens como eu, ele repetiu. E que tipo de homem você acha que eu sou, Emma? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações. Que tipo de homem era Alessandro Vital? Um criminoso, certamente perigoso, sem dúvida, mas também o pai do meu filho. O homem que me mostrou gentileza e paixão durante nossa noite juntos, que conversou comigo por horas sobre livros e sonhos antes mesmo de me tocar. Não sei, admiti finalmente. Esse é o problema. Ele me estudou por um longo momento, então assentiu como se eu tivesse passado em algum teste. Isso é justo. Temos muito a aprender um sobre o outro. Temos. Ou você simplesmente ditará os termos do que quer que seja isso. Isso depende, ele disse, retomando sua refeição com perfeita compostura. De quê? De você ser honesta comigo, seus olhos âmbar fixos nos meus com foco predatório. Começando pelo porquê você estava trabalhando no evento de Blackwood. A verdadeira razão. Minha respiração engasgou. Este era o momento que eu temia. A pergunta que poderia destruir qualquer segurança tênue que eu havia encontrado na proteção de Alessandro. Eu te disse, comecei, odiando como minha voz soava fraca. Era apenas um trabalho. Eu preciso do dinheiro. Alessandro pousou seus talheres, sua expressão agora completamente fechada. Vou lhe dar mais uma chance de me dizer a verdade, Emma. Depois disso, não terei escolha a não ser encontrar as respostas em outro lugar. E prometo que você não vai gostar dos meus métodos. A ameaça pairou no ar entre nós. Toda a pretensão de civilidade havia desaparecido. Este era o homem que os outros temiam. O chefe implacável de uma organização criminosa que havia chegado ao poder através da violência e da intimidação. Você está me ameaçando? Eu sussurrei. Estou lhe prometendo consequências por contínuo engano. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Você está carregando meu filho. Isso lhe rende considerações que outros não receberiam. Mas minha paciência tem limites. O peso dos meus segredos me oprimia como algo físico. Eu havia fugido por tanto tempo, escondendo tanta coisa. E agora, presa nesta bela prisão com um homem perigoso que detinha meu futuro em suas mãos, eu não tinha mais onde me esconder. Meu pai, comecei, as palavras queimando minha garganta como ácido. Trabalhava para os Blackwoods. A expressão de Alessandro não mudou, mas senti sua atenção súbita e completa. Ele era o contador deles, continuei, incapaz de parar agora que havia começado. Não para seus negócios legítimos, mas para as outras coisas. Ele lidava com a lavagem de dinheiro deles, suas contas offshore, tudo. Continue, Alessandro incentivou quando hesitei. Respirei fundo. Quando eu tinha 19 anos, o FBI o abordou. Eles tinham provas suficientes para prendê-lo por décadas,
mas ofereceram-lhe um acordo se ele testemunhasse contra o pai de Marcus Blackwood. A compreensão surgiu nos olhos de Alessandro. O acidente de carro que matou seus pais. Não era uma pergunta. Meu sangue gelou ao perceber que ele havia me investigado. Novos detalhes do meu passado que eu não havia compartilhado com ninguém. Não foi um acidente, confirmei. Minha voz mal audível. Os freios foram cortados. Ambos os meus pais morreram instantaneamente e o FBI alegou que não podia provar que foi assassinato. Disseram que eu não tinha caso. Eu ri amargamente, mas eles se certificaram de que eu soubesse quem era o responsável. Eles queriam que eu ficasse com raiva, queriam que eu os ajudasse a construir um novo caso contra os Blackwoods. A expressão de Alessandro se tornara tempestuosa. Eles usaram uma jovem de 19 anos em luto como isca. Eles me ofereceram proteção em troca de informações, corrigi. Mas eu estava com muito medo. Eu desapareci, mudei meu nome, mudei-me para o outro lado do país. Cortei laços com todos que eu conhecia. Emma não é seu nome verdadeiro, ele disse suavemente, outra peça se encaixando. Eu balancei a cabeça. É Elizabeth. Elizabeth Calloway. Ou era. E você tem fugido desde então até 6 meses atrás, quando eles me encontraram novamente. Um agente do FBI chamado Cooper. Ele disse que eles me vigiaram, que sabiam que eu estava com dificuldades financeiras, que poderiam ajudar se eu fizesse apenas uma pequena coisa por eles. Os nós dos dedos de Alessandro embranqueceram em torno de sua taça de vinho. Infiltrar-se no círculo de Blackwood. Chegar perto o suficiente para coletar provas. Eu assenti miseravelmente. Eles queriam qualquer coisa que pudesse ligá-lo a atividades ilegais, conversas, documentos, nomes. Eu aceitei o trabalho de catering, porque eles sabiam que tanto os Blackwoods quanto os Vitalis usam essa empresa para seus eventos. E então você me conheceu, disse Alessandro, sua voz enganosamente calma. Eles também a instruíram a dormir comigo, para coletar informações sobre ambas as famílias? A acusação doeu como um golpe físico. Não, isso não. Eu nunca planejei que isso acontecesse, mas aconteceu. Bastante conveniente para seus manipuladores do FBI. Lágrimas ardiam em meus olhos. Não contei nada a eles sobre você, sobre nós. Eu não pude. Por que não? Não era essa a sua missão? Porque eu hesitei, incapaz de articular a confusão de emoções que ele despertava em mim. Porque parecia errado. Aquela noite não fazia parte de nenhum plano. Foi real. Alessandro me estudou, sua expressão ilegível. O silêncio se estendeu entre nós, tenso com acusações e confissões não ditas. Eles sabem que você está grávida? Ele finalmente perguntou. Ninguém sabe, exceto você. Só descobri esta manhã, lembra? Ele assentiu, aparentemente perdido em pensamentos. Quando ele falou novamente, sua voz havia recuperado sua calma controlada usual. Blackwood deve ter percebido que você estava jogando dos dois lados. É por isso que seus homens estavam seguindo você, ou o FBI deixou algo escapar. Eu sugeri que o agente Cooper não é exatamente sutil. De qualquer forma, você está comprometida. Alessandro levantou-se da cadeira e foi até a janela, de costas para mim, enquanto examinava sua propriedade. E agora carregando meu filho, os Blackwoods veriam isso como um bônus inesperado. Uma alavanca contra mim e o FBI. A maneira clínica como ele avaliou a situação me causou um arrepio. Então, o que acontece agora? Ele se virou, sua expressão resoluta. Agora eu lido com as complicações, todas elas. O medo apertou minha garganta. O que isso significa? Significa que protejo o que é meu. Seus olhos desceram para minha barriga, depois voltaram para meu rosto. Significa que elimino ameaças à sua segurança e à segurança de nosso filho. Você não pode simplesmente eliminar o FBI. Eu disse, horrorizada com a implicação. Um sorriso frio tocou seus lábios. Você ficaria surpresa com o que eu posso fazer. Por favor, eu sussurrei, levantando-me da cadeira. Não piore as coisas. Mais violência não vai resolver nada.
A violência, às vezes, é a única linguagem que homens como Blackwood entendem. Alessandro se aproximou, sua presença sobrecarregando meus sentidos. Você mentiu para mim, Emma, ou Elizabeth, ou seja lá qual for seu verdadeiro nome. Você entrou na minha vida sob falsas pretensões, trabalhando para pessoas que me veriam preso. Recuei até atingir a borda da mesa. Sinto muito. Eu não tive escolha. Sempre temos escolhas. Ele estendeu a mão, seus dedos roçando minha bochecha em um toque tão gentil que me fez tremer. Você escolheu vir ao meu quarto naquela noite. Você escolheu deitar na minha cama. Você escolheu manter nosso filho em segredo. E você escolheu me fazer prisioneira, rebati, mesmo lutando contra o desejo de me inclinar para o seu toque. Eu escolhi protegê-la, ele corrigiu, sua voz caindo para um sussurro. Apesar de sua traição, apesar do perigo que você representa para tudo o que construí, eu escolhi trazê-la para minha casa, em vez de eliminar a ameaça que você representa. A maneira casual como ele se referiu a potencialmente me eliminar me gelou até os ossos, mesmo quando sua proximidade acendeu um calor traiçoeiro na minha barriga. Por quê? Ousei perguntar. Por que não apenas resolver o problema? Seus olhos âmbar escureceram enquanto eles procuravam os meus. Porque desde o momento em que a vi, eu a quis de uma maneira que nunca quis ninguém. Porque aquela noite significou algo para mim também. Algo que não consigo explicar ou justificar. Sua mão deslizou para envolver a nuca do meu pescoço. Seu toque possessivo, mas terno. E agora você carrega meu filho, meu sangue. Isso a torna insubstituível, independentemente de seus pecados. Antes que eu pudesse responder, seus lábios reclamaram os meus em um beijo que era tanto punição quanto promessa. Gentil, mas exigente. Contra meu melhor julgamento, eu respondi. Meu corpo lembrando a paixão que compartilhamos, desejando a conexão apesar de tudo o que estava entre nós. Quando ele finalmente se afastou, sua respiração estava tão ofegante quanto a minha. Sua compostura fraturada para revelar o desejo cru por baixo. Você me pertence agora, ele disse, sua voz rouca de emoção. Você e nosso filho. Destruirei qualquer um que ameaçar isso. Blackwood, o FBI, qualquer um. Você entende? Não era tanto uma pergunta quanto uma declaração de intenções. Um vislumbre da mente perigosa de um homem que havia construído um império de violência e controle. Um homem que agora me considerava sua posse a ser protegida e contida em igual medida. Eu entendo. Eu sussurrei, embora não tivesse certeza se realmente entendia. Não totalmente. Não as implicações de ser reivindicada por Alessandro Vital, de carregar seu herdeiro, de ser arrastada para seu mundo perigoso sem volta para a vida que eu conhecia. Ele me estudou por um longo momento, então assentiu uma vez como se satisfeito. Amanhã você verá o médico. Então discutiremos nossos próximos passos. Ele se endireitou, sua máscara de controle voltando ao lugar. Por enquanto, descanse. Você teve um dia difícil. Um eufemismo tão profundo que me faria rir se eu não estivesse tão perto das lágrimas. Como se sentisse minha agitação emocional, Alessandro suavizou ligeiramente. Sei que isso não foi o que você planejou, Emma. Não foi o que nenhum de nós planejou. Mas encontraremos um caminho juntos. Eu tenho escolha? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Sua expressão se tornou séria. Suas escolhas agora se estendem apenas até onde não colocam em risco nosso filho ou comprometem nossa segurança. Além disso, ele encolheu os ombros ligeiramente, negociaremos. Com aquela promessa ambígua, ele me acompanhou de volta aos meus aposentos, sua mão repousando possessivamente na minha lombar. Na porta, ele parou, algo vulnerável cintilando em seus traços. Apesar de tudo, ele disse baixinho, estou feliz com o bebê. Nunca pensei que teria uma família própria.
A simples confissão me pegou de surpresa, lembrando-me que sob o exterior perigoso havia um homem com seus próprios medos e desejos. Seu próprio conceito de família moldado por qualquer que fosse a criação que o havia forjado na pessoa que ele era agora. Boa noite, Emma, ele disse, pressionando um beijo gentil na minha testa, antes de se retirar pelo corredor, deixando-me sozinha com meus pensamentos e a crescente percepção de que minha vida havia mudado irrevogavelmente. Não apenas por causa do filho que eu carregava, mas por causa do homem que havia nos reivindicado como seus. Dentro da minha prisão dourada, fui até as janelas com vista para os jardins da propriedade. A escuridão havia caído, mas as luzes de segurança iluminavam os jardins, revelando homens armados patrulhando o perímetro. Não apenas me protegendo das pessoas de Blackwood, percebi, mas garantindo que eu não pudesse escapar. Minha mão vagou até meu estômago, para a pequena vida crescendo ali, alheia ao mundo perigoso em que nasceria. O herdeiro de Alessandro, um filho de dois mundos, minha existência comum e seu império de sombras. O que vamos fazer? Sussurrei para meu filho ainda não nascido, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não havia boas opções. Se eu de alguma forma escapasse, os homens de Blackwood me encontrariam. Se eu contatasse o FBI, estaria colocando meu filho em perigo e traindo Alessandro de uma forma que ele talvez nunca perdoasse. E se eu ficasse aceitando a proteção de Alessandro e tudo o que isso implicava, eu estaria escolhendo uma vida entrelaçada com violência e poder que eu nunca quis. Uma batida suave interrompeu meus pensamentos em espiral. Entre, eu chamei, limpando rapidamente minhas lágrimas. Maria entrou, carregando uma bandeja com chá e o que pareciam biscoitos. O Sr. Vital achou que você gostaria de algo reconfortante antes de dormir. Ela explicou, colocando a bandeja em uma pequena mesa. Agradeci automaticamente, impressionada com este pequeno gesto de consideração de um homem que essencialmente me havia sequestrado horas antes. Ele se importa com você, disse Maria, lendo minha expressão confusa. Do jeito dele. O jeito dele envolve me manter prisioneira, apontei. O rosto envelhecido de Maria enrugou-se com simpatia. O Sr. Vital é complicado. Ele teve que ser para sobreviver em seu mundo. Você conhecia a família dele? Perguntei, curiosa apesar de mim mesma. Antes dele, ela assentiu, servindo o chá com movimentos experientes. Eu servi seu pai e seu avô antes disso. 3 gerações de Vitali. Eles eram todos como ele? Maria considerou a pergunta cuidadosamente. Não, ela finalmente disse. Alessandro é diferente. Seu pai era cruel por crueldade. Seu avô era frio e calculista. Alessandro, ela fez uma pausa procurando as palavras. Ele faz o que ele acredita ser necessário, mas não sente prazer nisso. E ele protege aqueles que ele considera seus. Como posses, eu murmurei. Como família, ela corrigiu gentilmente. Algo que ele teve muito pouco em sua vida. A revelação despertou algo em mim. Não exatamente pena, mas compreensão. Que tipo de infância Alessandro experimentara crescendo em uma família construída sobre violência e medo? O que o havia moldado no homem que era agora, capaz de ternura em um momento e frieza calculista no outro? Obrigada pelo chá, eu disse, de repente exausta pelo peso emocional do dia. Maria sorriu gentilmente. Durma bem, senhorita Emma. Amanhã trará seus próprios desafios. Depois que ela saiu, tomei o chá. Camomila com mel, reconfortante e quente, e tentei acalmar minha mente acelerada. Tantos segredos revelados, tantas perguntas ainda sem resposta. Minha mão vagou novamente para minha barriga, para a vida que havia complicado tudo, mas de alguma forma também simplificado. O que quer que acontecesse a seguir, quaisquer que fossem as escolhas que eu fizesse, elas não seriam mais apenas para mim. Eu tinha um filho para considerar. Um filho que nasceria em perigo, independentemente do que eu fizesse. Com esse pensamento sóbrio,
Rastejei para a cama enorme, afundando no luxo que nunca conhecera. Apesar do meu medo e incerteza, a exaustão me dominou rapidamente, puxando-me para sonhos cheios de olhos âmbar e promessas sussurradas de proteção que pareciam mais ameaças. Acordei com a luz do sol entrando pelas cortinas semiabertas. Momentaneamente desorientada pelo ambiente desconhecido, os lençóis de seda contra minha pele, a vasta extensão do colchão abaixo de mim, o teto ornamentado acima, tudo me lembrava que o dia anterior não fora um pesadelo, mas minha nova realidade. Uma batida suave precedeu a entrada de Maria com uma bandeja de café da manhã. Bom dia, senhorita Emma. Dormiu bem? Melhor do que deveria, admiti, sentando-me contra as almofadas macias. Ela sorriu com simpatia enquanto colocava a bandeja no meu colo. Frutas frescas, iogurte, torradas com o que parecia geleia caseira e chá de ervas. Seu corpo precisa de descanso, especialmente agora. Minha mão se moveu instintivamente para minha barriga. 6 semanas de gravidez. O pensamento ainda parecia surreal. O Sr. Vital me pediu para informar que o médico chegará às 10 horas. Maria continuou, movendo-se para abrir totalmente as cortinas. Há roupas no banheiro para você. Não suponho que eu possa fazer um telefonema? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A expressão de Maria suavizou-se com pena. Receio que ainda não seja possível. Por segurança, por controle, pensei amargamente, mas assenti em compreensão. Não adiantava dificultar o trabalho de Maria quando ela não me mostrara nada além de gentileza. Depois que ela saiu, tomei o café da manhã simples, mas perfeito, meu corpo exigindo nutrição apesar da minha agitação emocional. Em seguida, tomei banho e me vesti com as roupas fornecidas, leggings, uma túnica de cachemira macia e sapatilhas, tudo em tons suaves que, de alguma forma, se encaixavam perfeitamente. A elegância casual de um traje de prisão. Precisamente às 10 horas, Maria me acompanhou até um escritório que havia sido convertido em uma sala de exames improvisada. Equipamentos médicos estavam ao lado de móveis antigos, a necessidade moderna invadindo o luxo do velho mundo. O médico era um homem distinto de 60 e poucos anos, com cabelo grisalho e olhos gentis por trás de óculos com aros dourados. Senhorita Palmer, ele me cumprimentou, usando meu nome falso sem qualquer indicação de que soubesse o contrário. Sou o Dr. Bennett. Por favor, sinta-se à vontade. Sua maneira era profissional e gentil, enquanto ele conduzia um exame físico básico, colhia sangue e se preparava para um ultrassom. Durante todo o processo, ele explicou cada passo, tratando-me como uma paciente em vez de uma posse, uma cortesia que apreciei mais do que podia expressar. Isso será frio, ele avisou enquanto aplicava gel no meu abdômen. Vamos dar uma olhada no seu bebê. Meu bebê. As palavras me causaram um choque. Uma estranha mistura de medo e algo mais quente, mais primal. Até este momento, a gravidez fora um conceito abstrato, uma complicação em uma situação já complicada. Mas o Dr. Bennett posicionou o transdutor e um som rápido de whooshing preencheu a sala. A realidade da vida crescendo dentro de mim tornou-se inegável. Esse é o batimento cardíaco, ele explicou, sua voz suave, forte e regular, exatamente o que queremos ouvir. Lágrimas encheram meus olhos inesperadamente. Aquele som, rápido, persistente, vivo, era meu filho. O filho de Alessandro, um ser minúsculo com seu próprio batimento cardíaco, alheio às circunstâncias perigosas de sua criação. Tudo parece perfeito, continuou o Dr. Bennett, ajustando a tela para que eu pudesse ver a pequena mancha que se tornaria nosso bebê. Com base nas medidas e na sua última menstruação, você está com cerca de 6 semanas, data provável do parto em meados de julho. Eu olhei para a tela, hipnotizada pelo pequeno piscar que indicava um batimento cardíaco. É tão pequeno, eu sussurrei.
Do tamanho de uma ervilha doce agora, ele confirmou com um sorriso, mas crescendo rapidamente. A porta se abriu e Alessandro entrou, sua expressão ilegível enquanto ele absorvia a cena. Doutor, o Dr. Bennett assentiu. Tudo está progredindo normalmente, Sr. Vital. Uma gravidez saudável até agora. O olhar de Alessandro se moveu para a tela, para a pequena vida que criamos. Por um momento, sua fachada composta rachou, revelando admiração e algo que poderia ter sido medo antes que ele controlasse sua expressão mais uma vez. O batimento cardíaco, ele disse baixinho, aproximando-se. Gostaria de ouvir? Ofereceu o Dr. Bennett, ajustando uma configuração que amplificava o som de whooshing. Alessandro permaneceu imóvel, hipnotizado pelo ritmo rápido que preenchia a sala. Sua mão se moveu como se fosse me alcançar a tela, mas parou no meio do caminho, retornando ao seu lado. Imprimirei imagens para vocês dois, disse o Dr. Bennett, quebrando o silêncio carregado. Senhorita Palmer, prescreverei vitaminas pré-natais e fornecerei informações sobre o que esperar nas próximas semanas. Gostaria de vê-la novamente em um mês, antes, se houver alguma preocupação. Limpei o gel da minha barriga e reajustei minhas roupas enquanto o Dr. Bennett imprimia as imagens do ultrassom e preparava uma pasta de informações. Durante todo o processo, Alessandro permaneceu em silêncio, sua expressão pensativa enquanto observava o médico trabalhar. Assim que o Dr. Bennett concluiu suas instruções e nos deixou com promessas de retornar em algumas semanas, o silêncio caiu sobre a sala. Alessandro pegou uma das imagens do ultrassom, estudando-a com uma intensidade que me fez perguntar o que ele estava realmente vendo. Um filho, um herdeiro ou uma complicação para sua vida cuidadosamente controlada. Você terá tudo o que precisa, ele disse finalmente, pousando a imagem. O melhor cuidado, os melhores médicos. Obrigada, respondi automaticamente. Então me senti boba por expressar gratidão ao meu captor, por mais benevolente que fosse sua prisão. Os olhos âmbar de Alessandro se fixaram nos meus. Precisamos discutir nossa situação. Que parte? Perguntei, incapaz de conter a aspereza em minha voz. A parte em que sou uma informante do FBI carregando seu filho? Ou a parte em que seu inimigo está me caçando? Ou talvez a parte em que você me trancou em uma gaiola dourada? Um músculo se contraiu em sua mandíbula. Tudo isso. Ele estendeu a mão para me ajudar a levantar da mesa de exame. Após um momento de hesitação, eu a aceitei. Hiperciente do calor de seus dedos em torno dos meus, da força em seu aperto. Ele me levou da sala de exame improvisada para seu escritório do outro lado do corredor. Um espaço masculino de couro, madeira escura e livros que cheiravam a papel e a mesma colônia que ele usava. Sente-se, ele disse, gesticulando para uma cadeira confortável perto de uma lareira, onde as chamas crepitavam apesar do dia ameno lá fora. Eu me sentei na beirada do assento, muito tensa para relaxar. Alessandro serviu água de uma garrafa de cristal, entregou-me um copo e então se inclinou contra sua mesa em vez de sentar atrás dela. Uma escolha deliberada para evitar a dinâmica de poder que tal posição criaria. Primeiro ele começou, seu contato do FBI. Meus dedos se apertaram ao redor do copo. E ele? Ele estará procurando por você, perguntando-se por que seu informante desapareceu de repente. Provavelmente, concordei cautelosamente. Você precisará contatá-lo. Olhei para Alessandro em choque. Você quer que eu fale com o FBI depois de tudo que eu te contei ontem à noite? Sua expressão permaneceu impassível. Quero que você o tranquilize de que está segura, que ainda está coletando informações e que precisa de tempo. A compreensão surgiu. Você quer que eu minta para mantê-los afastados de você. Quero evitar uma caçada federal que complicaria ainda mais nossa situação. Ele corrigiu. Assim que o agente Cooper acreditar que você ainda está trabalhando em sua missão, ele será paciente. Isso nos dá tempo para resolver o problema de Blackwood de forma mais permanente.
Um arrepio percorreu meu corpo com a implicação em seu tom. O que você está planejando fazer? Quanto menos você souber sobre isso, melhor. Alessandro se afastou da mesa e foi até a janela, de costas para mim, enquanto ele inspecionava sua propriedade. Blackwood tem sido um espinho na minha lateral por anos. Seu interesse em você apenas acelera o inevitável. Você vai matá-lo, eu disse categoricamente. Não foi uma pergunta. Alessandro se virou, sua expressão fria. Vou eliminar uma ameaça à minha família. Família? A palavra pairou entre nós, carregada de significados que nenhum de nós havia compreendido totalmente ainda. Não éramos uma família em nenhum sentido tradicional. Apenas um chefe da máfia, sua cativa grávida e o filho ainda não nascido que os conectava. E depois? Perguntei, pousando meu copo antes que minhas mãos trêmulas pudessem me trair. Depois que Blackwood for resolvido, o que acontece comigo? Conosco? Gesticulei para minha barriga. Algo suavizou na expressão de Alessandro. Ele atravessou a sala para se ajoelhar diante da minha cadeira, colocando seu rosto no mesmo nível que o meu, em um gesto que me surpreendeu com sua humildade. Isso depende de você, ele disse baixinho. Do que você quer? A pergunta me pegou desprevenida. O que eu quero? Desde quando isso importa? Sempre importou. Sua mão estendeu-se para a minha, quente e sólida. Desde o momento em que você entrou no meu quarto de hotel, eu me afastei, confusão e raiva aflorando. Você não me deu escolhas, Alessandro. Você me tirou da minha vida, me isolou dos meus amigos, tomou decisões sobre meu futuro sem me consultar. Não é assim que as pessoas tratam alguém cujos desejos importam. Ele absorveu meu desabafo sem se intimidar. Agilizei para protegê-la. Ambos, ele corrigiu, olhando para minha barriga. As circunstâncias exigiam ação imediata, não deliberação democrática. E agora, as circunstâncias ainda exigem meu aprisionamento? A mandíbula de Alessandro apertou. Você não é uma prisioneira. Você está sob proteção. Semântica? Eu zombei. Se eu não posso sair, não posso contatar meus amigos, não posso tomar minhas próprias decisões. Como você chamaria isso? Ele se levantou abruptamente, andando pelo escritório com energia controlada. O que você quer que eu faça, Emma? Libertá-la de volta para seu apartamento, seus empregos de salário mínimo, seus manipuladores do FBI? Deixá-la vulnerável aos homens de Blackwood? Abandonar meu filho ao destino que o espera em seu mundo? É meu filho também, lembrei-lhe, levantando-me para encará-lo. E sim, eu gostaria da liberdade de escolher meu próprio caminho, perigoso ou não. Alessandro se moveu em minha direção com graça predatória. Mesmo que esse caminho coloque nosso bebê em risco? A pergunta atingiu como um golpe físico. Ele havia encontrado minha fraqueza, a protetividade feroz e inesperada que eu já sentia pela pequena vida dentro de mim. Eu não arriscaria a segurança do meu filho, e ele sabia disso. Isso não é justo, eu sussurrei. Nada nesta situação é justo. Ele concordou, parando a centímetros de mim. Mas é a realidade, nossa realidade agora. Olhei para seus olhos âmbar, procurando crueldade ou manipulação, mas encontrando apenas resolução e algo mais profundo, mais complexo, preocupação, talvez até ternura. Não quero ser sua prisioneira, eu disse baixinho. Nem sua posse. Não consigo viver assim, mesmo no luxo. Então seja minha parceira, ele respondeu sem hesitação. A sugestão me surpreendeu. Sua parceira? A mãe do meu filho, minha companheira. Eventualmente, talvez mais. Sua mão subiu para acariciar minha bochecha, o polegar roçando suavemente minha pele. Mas sim, minha parceira para enfrentar o que vier a seguir. A oferta era tentadora de maneiras que eu não queria admitir, nem para mim mesma. Havia uma conexão entre nós desde aquela primeira noite. Não apenas atração física, mas algo mais profundo.
Um reconhecimento que desafiava a lógica ou a explicação. Você mal me conhece, eu o lembrei. A verdadeira eu, não a garçonete que você conheceu na gala. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Sei que você é corajosa, resiliente, leal, mesmo a um agente do FBI que explorou sua dor. E sei que houve verdade entre nós naquela noite, independentemente das circunstâncias que a trouxeram à minha porta. Sua percepção me deixou inquieta. E minha história com o FBI, minha traição, você foi um peão no jogo deles, ele disse com desdém. Usada e manipulada por homens com distintivos que alegam superioridade moral, enquanto empregam as mesmas táticas que condenam nos outros. Isso não desculpa o que fiz. Não, ele concordou. Mas explica e explica por que você não relatou sobre mim. Por que manteve nossa noite juntos separada de sua missão? Sua confiança em meus sentimentos era ao mesmo tempo precisa e presunçosa. Você parece muito certo sobre meus motivos. Estou errado? Ele desafiou suavemente. Eu não conseguia encará-lo. Não conseguia mentir sobre isso. Não, admiti. A mão de Alessandro deslizou para a nuca do meu pescoço, puxando-me para mais perto. Então seja honesta consigo mesma, Emma. Há algo entre nós que existia antes de você saber sobre o bebê, antes de eu saber sobre sua conexão com o FBI. Algo real. Sua proximidade era inebriante, despertando memórias de nossa noite juntos. Suas mãos em meu corpo, seus lábios contra minha pele, a maneira como ele me fez sentir protegida e exposta, vulnerável e poderosa. Mesmo que isso seja verdade, eu sussurrei. Não muda quem você é, o que você faz. Não, ele concordou. Eu sou o que a vida me fez, assim como você. A questão é se podemos construir algo novo juntos, algo melhor para nosso filho. Sua visão era sedutora. Não apenas segurança e luxo, mas pertencimento, propósito. Uma família construída a partir dos pedaços quebrados de nossas vidas separadas. No entanto, sob a promessa espreitava a realidade de quem Alessandro era. Um homem que havia ordenado mortes, que controlava um império criminoso, que eliminaria Marcus Blackwood sem remorso. Eu poderia viver com esse conhecimento? Eu poderia criar um filho naquele mundo? Preciso de tempo, eu disse finalmente, para pensar, para me ajustar a tudo isso. Alessandro me estudou por um longo momento, então assentiu uma vez. Tempo eu posso lhe dar, mas não liberdade. Ainda não. Não até que Blackwood não seja mais uma ameaça. Não era tudo o que eu queria, mas era uma concessão, um reconhecimento da minha autonomia que eu não esperava. Obrigada. Não me agradeça pela decência básica, ele disse, uma sombra cruzando seus traços. Já tirei o suficiente de você. A admissão de erro me surpreendeu, revelando uma capacidade de autorreflexão que eu não havia antecipado. Este homem era mais complexo do que o chefe da máfia frio que eu havia percebido inicialmente. Capaz de ternura e remorso ao lado de uma proteção impiedosa do que ele considerava seu. Vou providenciar para que você ligue para seu contato do FBI amanhã. Alessandro continuou, indo para sua mesa. Maria a ajudará a preparar o que dizer. Apenas o suficiente para mantê-lo afastado enquanto eu lido com Blackwood. Eu assenti, reconhecendo tanto a confiança quanto a restrição em sua oferta. E depois disso, Alessandro olhou para mim, seu olhar suavizando enquanto caía brevemente para minha barriga, antes de retornar ao meu rosto. Depois disso, começamos a construir um futuro juntos, se você me quiser. Separados, mas conectados, se você não quiser. Mas de qualquer forma, seguros e providos. As opções não eram tão limitadas como antes. Não liberdade completa, mas também não cativeiro permanente. Uma escolha de certo modo, com limites definidos por nossa responsabilidade compartilhada para com o filho que havíamos criado. Devo descansar, eu disse, subitamente exausta pelo peso emocional da nossa conversa. Alessandro assentiu, movendo-se para abrir a porta do escritório.
Claro, podemos continuar essa discussão quando você estiver se sentindo mais forte. Ao passar por ele, ele segurou minha mão, colocando algo na minha palma. Olhei para baixo e encontrei uma das imagens do ultrassom. A primeira foto do nosso bebê. Nós fizemos isso, ele disse suavemente. O que quer que aconteça a seguir, lembre-se que criamos algo milagroso juntos. A simples afirmação removeu todas as complicações. O FBI, Blackwood, o império criminoso de Alessandro, deixando apenas a verdade fundamental. Estávamos conectados agora, irrevogavelmente, pela pequena vida crescendo dentro de mim. Agarrei a imagem ao meu peito e a senti, incapaz de falar devido ao nó repentino em minha garganta. Ao retornar aos meus aposentos, guiada pela sempre presente Maria, senti algo mudar dentro de mim. Não aceitação da minha situação exatamente, mas reconhecimento de sua complexidade. Não havia soluções simples, nenhum caminho claro a seguir que não envolvesse compromisso e risco. Mas pela primeira vez desde que Alessandro havia encontrado meu teste de gravidez, senti o mais fraco lampejo de esperança. Não apenas pela sobrevivência, mas por algo mais. Algo que nenhum de nós havia ousado imaginar antes que um pequeno coração começasse a bater, unindo nossos destinos. As 3 semanas seguintes passaram em um estranho limbo de luxo e incerteza. Minha gaiola dourada expandiu-se gradualmente da minha suíte para toda a ala leste, depois para o jardim cercado por muros altos e guardas vigilantes. Alessandro cumpriu sua palavra de me dar tempo para pensar, para me ajustar, mantendo uma distância respeitosa, enquanto garantia que eu tivesse tudo o que precisava. Falei com o agente Cooper conforme o planejado, dando-lhe meias verdades cuidadosamente elaboradas sobre estar mais perto de Alessandro, sobre precisar de mais tempo para ganhar sua confiança. As mentiras vieram mais fácil do que eu esperava, minha lealdade mudando imperceptivelmente das pessoas que exploraram meu luto para o homem cujo filho eu carregava. O entusiasmo de Cooper em me usar, apesar dos perigos óbvios, apenas reforçou minha crescente desilusão com os métodos do FBI. Eles nunca se importaram com justiça para meus pais, apenas em construir seu caso contra os Blackwoods por qualquer meio necessário. Eu pensava frequentemente em meu pai durante aqueles dias tranquilos, imaginando o que ele pensaria da minha situação. Ele havia trabalhado para criminosos, sim, mas mantivera minha mãe e eu isoladas daquele mundo. Agora eu carregava o herdeiro de uma organização rival, considerando uma vida dentro dos mesmos círculos dos quais ele havia tentado me proteger. A ironia não me escapou. Alessandro e eu estabelecemos uma rotina cautelosa, jantando juntos todas as noites, conversando sobre nossas infâncias, nossos interesses, evitando cuidadosamente os assuntos voláteis de seus negócios e minha conexão com o FBI. Ele me contou sobre crescer como o herdeiro relutante do Império Vitale, sobre perder sua mãe para o câncer quando tinha 14 anos, sobre a educação brutal que seu pai havia imposto a ele. Compartilhei histórias de meus pais, meus estudos de enfermagem interrompidos, meus sonhos de ajudar os outros. Nessas conversas vislumbrei o homem por trás do exterior de chefe da máfia. Inteligente, surpreendentemente bem lido, capaz de ternura e humor que eu não teria acreditado serem possíveis quando me vi pela primeira vez como sua cativa. Uma noite, enquanto caminhávamos pelo roseral após o jantar, Alessandro quebrou nossa regra tácita de evitar discussões de negócios. Blackwood está fazendo seu movimento, ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. Contra nós dois. Minha mão instintivamente se moveu para minha barriga, agora mostrando a menor curva sob meu vestido. O que você quer dizer? Alessandro me guiou até um banco de pedra ao lado de uma fonte borbulhante, nos protegendo de quaisquer observadores em potencial. Ele está espalhando rumores de que me aliei ao FBI, usando você como meu contato. Isso é absurdo, eu disse. Ele sabe que eu estava trabalhando para o FBI contra ele.
Precisamente por isso o rumor é perigoso, Alessandro explicou. Sugere que eu a converti, que estamos usando sua conexão com o FBI para eliminá-lo enquanto garantimos imunidade para minhas próprias operações. A brilhante calculista da acusação me gelou. Seu pessoal pensaria que você os traiu. O dele veria você como uma ameaça ainda maior. Alessandro assentiu sombriamente. É uma jogada inteligente, cria inimigos para mim em todos os lados, incluindo o FBI. Percebi que se eles acreditarem que mudei completamente de lealdade, eles me considerarão comprometida, o que a coloca em perigo ainda maior. Ele confirmou, sua mandíbula tensa com raiva controlada. Blackwood está tentando nos isolar, nos tornar vulneráveis de todos os lados. O medo se instalou como gelo em minhas veias. O que vamos fazer? Não perdi a importância das minhas palavras. Nós, não você. Em algum lugar nessas semanas estranhas, eu comecei a ver nosso dilema como um desafio compartilhado, e não como o problema de Alessandro me mantendo cativa. Sua mão cobriu a minha, quente e reconfortante. Coloquei planos em ação, mas preciso de algo de você primeiro. O quê? Perguntei cansada. A verdade sobre o que o FBI tem contra Blackwood. Tudo o que você sabe sobre a investigação deles, suas lacunas de evidências, seus alvos primários, os crimes específicos em torno dos quais eles estão construindo casos. Hesitei. Os últimos vestígios da minha antiga lealdade me faziam hesitar. Por quê? Os olhos âmbar de Alessandro seguraram os meus. Porque vou entregar Blackwood a eles, Emma. Não através da violência, mas através de informações. Deixe-os destruir uns aos outros enquanto nós permanecemos intocados. A estratégia me surpreendeu, mais sutil e menos sangrenta do que eu esperava de um homem em sua posição. Você trabalharia com o FBI depois de tudo o que eles fizeram? Não com eles, ele esclareceu. Apenas vou garantir que recebam o que precisam para derrubar Blackwood legalmente. Dicas anônimas, documentação de suas operações, depoimentos de testemunhas. Ele vai para a prisão, o FBI consegue sua condenação e a ameaça para nós é eliminada sem ação direta da minha parte. Sem derramamento de sangue, eu disse suavemente, entendendo o significado de sua abordagem. A expressão de Alessandro se tornou séria. Não vou fingir que minhas mãos estão limpas, Emma. Mas tenho trabalhado para legitimar os interesses de nossa família por anos, para me afastar da violência que definiu a era do meu pai. Blackwood é um dos últimos obstáculos para essa transição. Essa revelação se alinhava com sussurros que eu ouvira durante meu tempo com o FBI, que o jovem Vital era diferente, que ele havia se distanciado dos aspectos mais brutais da organização enquanto mantinha sua estrutura de poder. Se eu te ajudar, eu disse cuidadosamente. O que acontece depois, conosco? Alessandro pegou minhas duas mãos nas suas. Depende do que você quiser. Eu te disse antes, você tem escolhas agora. Que escolhas exatamente? Fique comigo, ele disse simplesmente, não como prisioneira, mas como minha parceira, minha igual. Ajude-me a construir algo melhor do que o que meu pai me deixou, algo que nosso filho possa herdar sem vergonha. A oferta pairou entre nós, tentadora em sua possibilidade. E se eu não quiser essa vida? Perguntei, precisando entender todas as opções. Então eu a estabeleço em algum lugar seguro com tudo o que você e nosso filho precisam. Você teria proteção, segurança financeira, liberdade completa, exceto por uma coisa. O que é isso? Sua expressão endureceu ligeiramente. Nosso filho permanece conectado a Samin. Não serei excluído da vida deles. Eu assenti, não esperando nada menos. E o FBI. Assim que Blackwood for resolvido, cortaremos essa conexão permanentemente. Tenho meios para garantir que eles a deixem em paz. O plano era abrangente, oferecendo-me mais escolha genuína do que eu tivera desde o assassinato de meus pais. Ficar e ajudar Alessandro a remodelar seu império em algo mais legítimo. Ou partir com seu apoio e proteção, coparentando à distância.
Preciso saber uma coisa, eu disse, encontrando seu olhar intenso. Se eu ficar, aqui exatamente estou concordando. Não me envolverei em nada ilegal, Alessandro. Não exporei nosso filho à violência ou ao perigo. Ele assentiu, compreendendo meus limites. Há anos venho transferindo nossos interesses para negócios legítimos. Imóveis, hotelaria, investimentos em tecnologia. O que resta das antigas operações continuará a diminuir. Não posso prometer uma transformação da noite para o dia, mas posso prometer direção e propósito. Sua sinceridade era palpável, sua visão do futuro clara e determinada. Esta não era uma promessa feita às pressas para me agradar, mas um caminho que ele já havia começado a trilhar antes de eu entrar em sua vida. Por que você faria isso por mim? Perguntei baixinho. Mudar seu mundo inteiro? A expressão de Alessandro suavizou enquanto ele estendia a mão para tocar minha bochecha. Não por você, por causa de você, porque ver meu mundo através dos seus olhos confirmou o que eu já sabia. Que quero algo diferente para nosso filho do que meu pai queria para mim. Sua mão vagou até meu abdômen ligeiramente arredondado. E porque o que sinto por você não é algo que estou disposto a perder. A admissão pairou no ar entre nós, mais íntima do que qualquer toque físico. Alessandro Vital, temido chefe da máfia, estava oferecendo não apenas proteção ou parceria, mas seu coração, por mais danificado e guardado que estivesse. Preciso pensar, eu disse, sobrecarregada pelas implicações de sua oferta. Alessandro assentiu, retirando o toque relutantemente. Tome o tempo que precisar, mas devemos agir contra Blackwood em breve, antes que suas acusações ganhem mais força. Naquela noite fiquei acordada por horas, ponderando minhas opções, considerando futuros que nunca imaginara. A escolha prática seria aceitar a proteção de Alessandro à distância, criar nosso filho com seu apoio financeiro, mas separada de seu mundo. No entanto, algo mais profundo me puxava para o caminho mais difícil. Ficar, ajudá-lo a transformar seu império, construir algo juntos a partir dos pedaços quebrados de nossas vidas separadas. Não apenas para nosso filho, mas para nós mesmos. Pela manhã, tomei minha decisão. Encontrei Alessandro em seu escritório, cercado por papéis e parecendo exausto, como se não tivesse dormido. Ele se levantou quando entrei, sua expressão cautelosa, mas esperançosa. Vou ajudá-lo com Blackwood, eu disse sem preâmbulos. Vou lhe contar tudo o que sei sobre a investigação do FBI. O alívio cintilou em seu rosto. Obrigada. E depois, continuei, meu coração acelerado. Quero ficar, não como sua prisioneira ou seu bem protegido, mas como sua parceira, sua igual. Alessandro contornou sua mesa lentamente, como se temesse que um movimento brusco pudesse mudar minha mente. Você tem certeza? Eu assenti, colocando a mão na minha barriga onde nosso filho crescia. Quero que nosso bebê tenha ambos os pais. Quero que eles cresçam sabendo que são amados, protegidos, e quero ajudá-lo a construir algo de que possam se orgulhar. Não será fácil, ele avisou, parando na minha frente. Mudar gerações de história nunca é. Eu sei. Encontrei seu olhar firmemente, mas nada que valha a pena é fácil. Seu sorriso, então, quente, genuíno, transformando seus traços geralmente guardados, me fez prender a respiração. Alessandro estendeu a mão para mim, seu toque gentil enquanto ele me puxava para seus braços. Prometo que você não vai se arrepender disso, ele sussurrou contra meu cabelo. Vou passar minha vida garantindo isso. Pela primeira vez desde que me vi em seu mundo, senti-me verdadeiramente segura. Não por causa das paredes e guardas que nos cercavam, mas por causa do compromisso que estávamos assumindo um com o outro, com o nosso filho, com um futuro que nenhum de nós ousara imaginar antes. Os 2 meses seguintes passaram em um turbilhão de eventos cuidadosamente orquestrados. Forneci a Alessandro tudo o que sabia sobre a investigação do FBI sobre Blackwood,
suas lacunas de provas, seus alvos primários, os crimes específicos em torno dos quais eles estavam construindo casos. Alessandro usou essas informações para compilar um dossiê anônimo que chegou aos escritórios do FBI, contendo exatamente as provas de que precisavam para construir seu caso. Quando Marcus Blackwood foi preso 3 semanas depois, em uma espetacular operação ao amanhecer, coberta por todos os veículos de notícias da cidade, Alessandro e eu assistimos da segurança de nossa casa, com o braço dele em meus ombros, sua expressão satisfeita, mas não triunfante. Está feito, ele disse simplesmente enquanto Blackwood era levado algemado, seu império desmoronando ao redor dele. A investigação do FBI se expandiu, engolindo toda a organização de Blackwood, enquanto misteriosamente evitava qualquer conexão com os Vitali. O agente Cooper tentou me contatar repetidamente, mas os advogados de Alessandro intervieram, usando provas da manipulação do FBI de uma jovem em luto para garantir minha separação permanente da investigação deles. Minha obrigação para com eles foi oficialmente encerrada. Minha liberdade, tanto de Blackwood quanto do FBI, assegurada através de canais legais e não da violência. Fiel à sua palavra, Alessandro acelerou a transformação de seus interesses comerciais, distanciando-se das antigas operações enquanto fortalecia seus empreendimentos legítimos. Houve momentos difíceis, resistência daqueles que se beneficiavam do status quo. Mas sua autoridade permaneceu absoluta, sua visão clara. Eu encontrei meu próprio lugar em nossa nova realidade. Concluindo meu curso de enfermagem através de tutores particulares, estabelecendo uma fundação para crianças que perderam os pais para a violência. Usando nossos recursos para criar algo significativo a partir de minha própria experiência traumática. Quando nossa filha nasceu, Sofia, em homenagem à mãe de Alessandro, o mundo que ocupávamos havia começado sua transformação. Não perfeito, não completamente limpo de sua história complicada, mas caminhando firmemente para algo melhor, algo que poderíamos eventualmente explicar a nosso filho sem vergonha. Alessandro também mudou naqueles meses. As arestas duras do chefe da máfia suavizando-se para o pai protetor e parceiro devoto. O homem que antes me assustava com seu controle frio, agora cantava canções de ninar italianas para nossa filha. Seus olhos âmbar, cheios de admiração enquanto ela segurava seu dedo com sua pequena mão. Ela tem seus olhos, ele sussurrou uma noite enquanto estávamos sobre o berço dela, observando-a dormir. Graças a Deus por isso, eu me inclinei nele, tirando força de sua presença sólida. E sua determinação, olhe esse aperto. Seu braço apertou minha cintura. Ela será extraordinária. Forte e gentil como a mãe, e protetor e leal como o pai, acrescentei, virando-me em seu abraço para encará-lo. Alessandro me estudou com uma intensidade que ainda fazia meu coração acelerar. Algum arrependimento? Ele perguntou baixinho, a pergunta revelando uma vulnerabilidade que poucos testemunhariam. Pensei cuidadosamente na minha resposta, querendo total honestidade entre nós. Lamento as circunstâncias que nos uniram, eu disse. O medo, a manipulação, o perigo, mas não me arrependo de onde chegamos. Sua mão acariciou meu rosto, o polegar roçando minha bochecha com infinita ternura. Nem eu. Você me deu mais do que eu jamais pensei ser possível. Uma filha, um propósito além do poder, um futuro pelo qual vale a pena lutar. Nós demos essas coisas um ao outro, eu corrigi gentilmente. E daremos a Sofia algo que nenhum de nós teve. Uma família construída na escolha e não na circunstância ou obrigação. O beijo de Alessandro foi tanto promessa quanto gratidão, selando o entendimento entre nós. Começamos como cativa e captor, jogados juntos por segredos, perigo e uma gravidez inesperada. Mas escolhemos nos tornar algo completamente diferente, parceiros no sentido mais verdadeiro, construindo um futuro a partir das cinzas de nossos passados separados. Fora do quarto de nossa filha, além dos muros de nossa casa,
O mundo permanecia complicado e às vezes perigoso. A transformação do Império de Alessandro levaria anos, talvez gerações, para ser totalmente concluída. Mas dentro de nossa família, dentro dos laços que havíamos forjado pela escolha e não pela coerção, havíamos encontrado algo que nenhum de nós ousara esperar quando nossos caminhos se cruzaram pela primeira vez. Não apenas segurança ou proteção, mas pertencimento, amor. E enquanto eu observava Alessandro gentilmente ajeitar o cobertor em torno de nossa filha adormecida, sua expressão terna de uma forma que poucos testemunhariam, eu sabia com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. Não mais uma cativa, mas uma mulher que havia encontrado a liberdade no lugar mais inesperado, ao lado de um homem que antes me assustava, agora transformado pelo mesmo amor que me havia mudado. Nosso começo pode ter sido escrito em segredos e medo, mas nosso futuro seria moldado com intenção e esperança.